Olá, meus queridos irmãos e irmãs, queridas devotas e devotos de Santo Antônio. Desejo uma abençoada sexta-feira para cada um de vocês, para suas famílias. Hoje, nesse dia 28 de fevereiro, nós vamos rezar, nós vamos meditar com o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 até 12. Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão, e as multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. E Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." E então Jesus disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. E por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério." Veja, caros irmãos e irmãs, eu falava dias atrás que a gente está naquele contexto onde que Jesus ele está no momento de ensinar os seus discípulos. Mas o estar ensinando os seus discípulos não exclui de as multidões se aproximar de Jesus. E ele ensina as multidões, mesmo que muitos tentam colocá-lo à prova, pegá-lo em contradição. Aqui mostra para nós o quê? Que a comunidade messiânica ela deve ultrapassar uma moral exclusivamente legalista, muito característico dos fariseus. Eles, com a pergunta sobre o divórcio, eles, os fariseus, querem experimentá-lo, colocar Jesus como que em apuros, em alguma contradição, pegá-lo. O divórcio hebraico, ele era, aqui um pouquinho de história, é bom para a gente ter a consciência do que está por detrás dessa pergunta. O divórcio hebraico, ele era regulado por aquilo, vocês podem conferir isso, por aquilo que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 24, bem no início do capítulo, ali dos versículos 1 até 5, 1 até 7, por aí, cujo propósito inicial era o quê? Era tutelar a mulher e garantir para ela uma certa liberdade. Mas, como tinha muitas escolas rabínicas, então essas escolas rabínicas, elas discutiam os motivos de divórcio. Aquelas escolas rabínicas que se consideravam um pouquinho mais liberais, achavam que bastava a mulher deixar queimar a comida, por exemplo, ou o marido então encontrar uma mulher mais bonita para haver divórcio. Outras escolas rabínicas achavam que só o adultério justificava o divórcio. De qualquer forma, o divórcio ele era concedido pela legislação em vigor com bastante facilidade, o que naturalmente acabava por prejudicar, obviamente, a mulher. E como é seu costume, Jesus ele responde à questão com outra questão, obrigando os seus interlocutores a aprofundar o sentido da sua objeção. No juízo moral, há que distinguir o que é regra humana, por muito aceitável que ela seja, e a perspectiva de Deus. As prescrições mosaicas sobre o divórcio, no fundo, refletem a mediocridade humana e não o projeto primordial de Deus sobre a união do homem e da mulher. A moral farisaica
se fundamentava na não, veja aqui, na não confessada inferioridade da mulher, que era considerada propriedade do homem. A mulher era do homem, propriedade dele. Para Jesus, a união do homem e da mulher é a meta de uma plenitude humana. Não é que o homem, não é o homem que toma posse da mulher, nem o contrário, mas quando se casam, ambos se enriquecem mutuamente. Então não é posse, é enriquecimento um ao outro. A união matrimonial, ela procede de Deus e é um verdadeiro sacrilégio contrapor-lhe um projeto de separação e divergência. O homem e a mulher levam em si a imagem de Deus amor, e ainda que na diferença, eles são chamados a ser uma só coisa no matrimônio, uma unidade. Então, a ninguém é permitido quebrar essa união. Desejo, caros irmãos e irmãs, com essa meditação à luz do Evangelho desta sexta-feira, que cada um de vocês, que suas famílias, vocês possam ter um dia muito abençoado, um dia muito iluminado, que, de fato, possamos viver nessa perspectiva de que nos coloca o Evangelho de hoje. A ninguém é dado, para a propriedade, a posse de uma pessoa sobre a outra, a posse do homem sobre a mulher, a posse de uma nação sobre a outra. O convite à luz desse Evangelho é a proposta do caminhar junto, da igualdade, da fraternidade, da solidariedade de um para com os outros. Abençoada sexta-feira para cada um de vocês com as bênçãos de Santo Antônio. Paz e bem. Até amanhã.